Começamos com uma imagem que habita o imaginário coletivo há séculos. Pense em anjos. O que vem à mente? Provavelmente figuras etéreas de luz, com asas majestosas, semblantes serenos e uma aura de paz inabalável. Querubins rechonchudos, mensageiros divinos de pureza, protetores. Essa é a narrativa que nos foi contada, pintada em telas e histórias de ninar. Uma visão reconfortante, quase idílica. Mas e se essa imagem, tão enraizada em nossa cultura, for apenas uma fachada? Uma simplificação conveniente, talvez um engano, que esconde uma verdade mais complexa e perturbadora. Porque a verdade, meus caros ouvintes, é que os textos antigos, as escrituras que originaram esses mitos, descrevem algo radicalmente diferente. Longe dos seres angelicais, de olhos azuis e cabelos loiros que decoram cartões, as descrições originais nos apresentam entidades que desafiam qualquer compreensão humana. São criaturas de poder inimaginável, de formas que distorcem nossa percepção do sagrado. Não são meros mensageiros com asas delicadas, mas guardiões cósmicos, executores de uma vontade divina que transcende a moralidade e se manifesta em visões que fariam os corações tremerem. É uma realidade que exige reavaliar a imagem que construímos. Imagine por um instante não a doçura angelical, mas a grandiosidade de um poder primordial. As narrativas mais antigas não falam de seres que se misturam facilmente com a humanidade, mas de entidades tão distantes que sua presença é um evento cataclísmico. Seus nomes ecoam com uma força que transcende a linguagem. Serafins, querubins, ofanins, cada um deles descrito com detalhes que beiram o surreal, desafiando a lógica e estética terrenas. Não inspiram apenas reverência, mas um medo ancestral, um terror sagrado que nos lembra da insignificância humana diante do divino. E entre essas hierarquias celestiais, os serafins se destacam como os mais enigmáticos e talvez os mais assustadores. Esqueça o anjo de asas de cisne. As escrituras os descrevem com 6 asas, sim, mas não para voar graciosamente. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e apenas 2 para o voo. Sua essência é o fogo, a chama purificadora. Mas o choque vai além. São frequentemente retratados com múltiplos olhos, uma visão que evoca mais um pesadelo cósmico do que uma figura de consolo. São seres de glória tão intensa e forma tão alienígena que sua verdadeira aparência é ofuscada pela necessidade humana de simplificar o inefável. Este é o ponto de partida de nossa jornada. Vamos desvendar o véu que cobre a verdadeira natureza dos anjos, confrontando a imagem popular com as descrições chocantes e aterrorizantes dos textos antigos. Prepare-se para questionar tudo o que pensava saber sobre esses seres celestiais. O que nos foi ensinado é apenas uma fração da verdade, uma versão domesticada para consumo humano. A realidade é mais grandiosa, complexa e, inegavelmente, perturbadora. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no engano celestial para revelar a verdade chocante dos anjos, uma verdade cuidadosamente ocultada ao longo dos milênios. Foi no ano da morte do rei Uzias, um período de incerteza e turbulência para Israel, que o profeta Isaías foi arrebatado por uma visão que mudaria para sempre sua compreensão do divino e, por extensão, a nossa. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a orla do seu manto preenchia o templo. Não era uma imagem de placidez ou conforto, mas de poder absoluto e uma santidade tão intensa que o próprio ambiente físico mal podia contê-la. Era a introdução a uma realidade que transcende qualquer concepção humana de beleza ou ordem, um vislumbre do divino em sua forma mais pura e avassaladora, preparando o palco para o encontro com seres que desafiam a nossa imaginação. Acima dele pairavam os serafins,
E aqui, a imagem popular dos anjos começa a desmoronar. A descrição de Isaías é precisa e perturbadora. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, um gesto de reverência e talvez de proteção contra o brilho insuportável da divindade. Com 2 cobriam os pés, em sinal de humildade ou para ocultar o que não deveria ser visto. E com as outras 2 voavam, movendo-se com uma agilidade e propósito que transcende a compreensão terrestre. Eles não eram figuras angelicais delicadas, eram entidades monumentais, guardiões de um mistério insondável, cujo propósito e forma eram ditados por uma lógica celestial, não terrena. Eles clamavam uns para os outros incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som não era um canto suave, mas um coro trovejante, uma antífona que fazia tremer as ombreiras das portas e os umbrais do templo, enchendo a casa de fumaça. A santidade que emanava deles era palpável, avassaladora, e a reação de Isaías foi imediata e desesperadora. Não houve fascínio ou curiosidade, mas um terror existencial. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa não era a imagem de um anjo reconfortante, mas de um arauto da pureza divina, uma força tão poderosa que a simples visão de sua presença expunha a profunda imperfeição humana. A santidade dos serafins não era apenas uma qualidade, mas uma força ativa, uma energia capaz de purificar ou consumir. Um deles voou até Isaías, trazendo uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e tocou seus lábios, declarando: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Um ato de cura e purificação que revela a natureza primordial desses seres, agentes da vontade divina, não meros mensageiros. O encontro de Isaías com os serafins é o primeiro vislumbre de uma verdade mais profunda e perturbadora sobre a hierarquia celestial. Eles são seres de fogo, de santidade implacável, cujo propósito é a adoração e a execução da vontade divina em sua forma mais pura e, por vezes, mais aterrorizante. Longe das representações amenas, eles são criaturas de uma majestade que inspira tanto reverência quanto um medo profundo, evidenciando que a proximidade do divino pode ser uma experiência avassaladora. Esta visão estabelece um marco, um padrão, para a compreensão de outras criaturas celestiais que veremos, seres que desafiam nossa imaginação e nos forçam a reavaliar tudo o que pensávamos saber sobre os anjos. Ao olharmos mais de perto a visão avassaladora de Isaías, o profeta nos oferece um vislumbre perturbador e majestoso dos serafins, seres que desafiam qualquer representação terrena. A descrição começa com uma característica marcante. Cada um tinha 6 asas. Não são apenas 2 nem 4, mas 6, e seu uso é tão crucial quanto seu número. Elas não servem para o voo que conhecemos, mas para expressar hierarquia divina, reverência intrínseca e um poder que transcende a locomoção. O propósito dessas asas é ritualístico, simbólico e profundamente conectado à santidade do ambiente celestial. Uma arquitetura biológica que grita sagrado em cada detalhe. 2 dessas asas eram usadas para cobrir o rosto, um gesto de humildade e reverência diante da glória insuportável de Deus. Imagine a intensidade da presença divina, tão potente que mesmo um ser celestial não ousa encará-la. Essa ação fala volumes sobre a magnitude do Criador e a postura de adoração. Outras 2 asas cobriam os pés, símbolo de pureza e modéstia, indicando que nem mesmo a base de sua existência está exposta.
Finalmente, as 2 asas restantes eram empregadas para voar, mas um voo de serviço imediato, de prontidão para executar a vontade divina, pairando em perpétua atenção ao trono. Mas a descrição não para nas asas. O próprio nome serafim deriva de uma raiz hebraica que significa queimar ou ardente, e essa essência ígnea permeia sua existência. Embora Isaías não descreva explicitamente chamas, a implicação de fogo é inegável. Eles são seres de purificação, de juízo divino, de uma santidade tão intensa que consome qualquer impureza. O fogo, na iconografia bíblica, é frequentemente associado à presença de Deus, a sarça ardente, a coluna de fogo. Os serafins, portanto, não apenas servem a Deus, eles encarnam um aspecto de sua natureza ardente e purificadora, tornando-se uma manifestação viva de sua glória incandescente. A visão de Isaías, embora não detalhe faces humanas ou olhos inumeráveis como outras descrições angelicais, transmite uma alteridade profunda. A ausência de uma face claramente definida, coberta pelas asas, amplifica o mistério. Não são rostos que podemos humanizar, mas sim uma presença mais conceito do que forma, mais poder do que feição. Contudo, a tradição e a imaginação popular, influenciadas por descrições de querubins e ofanins, atribuíram aos serafins a característica de olhos inumeráveis. Embora não seja literal de Isaías 6, essa ideia captura a essência de sua onisciência e vigilância, a capacidade de ver e compreender o plano divino em sua totalidade, uma testemunha constante da glória e desígnios do Altíssimo. Essa combinação, as 6 asas em seus rituais de reverência, a essência ardente que os define e a impressão de uma consciência que tudo abrange, cria uma imagem de poder e santidade esmagadores. Os serafins não são apenas mensageiros, são os guardiões da santidade divina, os portadores do fogo purificador, os mais próximos do trono de glória. Eles são a antítese de qualquer imagem angelical que possamos ter idealizado, revelando uma verdade mais antiga, mais temível e infinitamente mais majestosa. Sua presença é um lembrete visceral da incompreensível grandeza de Deus e da abissal diferença entre o Criador e a criatura, mesmo as mais elevadas. A visão de Isaías nos oferece um vislumbre avassalador, mas os serafins, em sua glória flamejante e multifacetada, não são os únicos a desafiar nossa concepção simplista do reino angelical. Longe das imagens etéreas de crianças aladas ou figuras humanas com harpas, a Bíblia revela um universo de seres celestiais de uma complexidade e poder que beiram o incompreensível. Eles são apenas um dos muitos elos em uma vasta e intrincada corte divina, onde a hierarquia e as funções se entrelaçam de maneiras que mal podemos começar a decifrar. A verdade é que a maioria dos anjos bíblicos é muito mais enigmática, menos antropomórfica e infinitamente mais aterrorizante em sua majestade do que a cultura popular nos fez acreditar. Considere os querubins, por exemplo, frequentemente confundidos com os serafins ou reduzidos a meros bebês rechonchudos. No livro de Ezequiel, encontramos descrições que pintam um quadro drasticamente diferente. Seres com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas, cujos corpos eram como o brilho de berilo, e que possuíam mãos humanas sob suas asas. Seus corpos eram cheios de olhos e eles irradiavam uma aura de fogo. Sua principal função é de guardiões da santidade divina, zeladores do Éden e da Arca da Aliança, indicando a proximidade da glória de Deus. Eles são a personificação da guarda sagrada, um lembrete vívido da inacessibilidade do divino. E para aprofundar o mistério, há os ofanins, ou rodas, também descritos nas visões de Ezequiel. Estes seres são talvez os mais estranhos de todos para a mente humana.
Eles não são descritos como tendo corpos, mas como rodas interligadas, rodas dentro de rodas, cintilando como crisólita e cheias de olhos por toda a sua circunferência. Seu movimento era simultâneo, não se viravam ao andar, e o espírito dos seres viventes estava nelas. A sua aparência é a de uma máquina celestial, uma engrenagem viva e consciente na vasta maquinaria do cosmos divino, movendo-se com uma precisão e um propósito que desafiam qualquer lógica terrena. Eles representam o movimento, a mobilidade e a onisciência da vontade divina. Esses seres, os serafins, os querubins, os ofanins, compartilham uma característica comum que os afasta radicalmente da iconografia popular: sua alteridade. Eles não são espelhos da humanidade, mas manifestações de uma realidade divina que transcende nossa compreensão. Suas múltiplas asas, seus olhos inumeráveis, suas formas compostas e até mesmo sua natureza mecânica nas rodas, nos lembram que o divino não se conforma às nossas expectativas. Eles são símbolos do poder inatingível, da sabedoria insondável e da santidade avassaladora de um Deus que opera em dimensões além da nossa percepção limitada. Sua beleza é uma beleza de terror e reverência. Dentro dessa corte celestial complexa, onde cada ordem tem seu propósito e sua glória, os serafins ocupam um lugar de distinção. Eles são os ardentes, os queimam, os mais próximos do próprio trono de Deus, cujas vozes ressoam em louvor contínuo e cuja função de purificação é essencial para a interação entre o divino e o humano, como visto na experiência de Isaías. Se os querubins guardam e os ofanins movem, os serafins santificam e exaltam, atuando como os arautos da santidade inigualável do Criador. Eles são a manifestação máxima do fervor e da devoção, o elo mais direto com a chama inextinguível da presença divina, um testemunho do terror sagrado que emana do universo. Longe de serem meros espectadores na corte celestial, os serafins possuem um papel de intimidade e serviço direto à própria presença de Deus, que nenhum outro ser, angélico ou humano, parece igualar. Sua posição, pairando acima do trono divino, não é de passividade, mas de constante e fervorosa adoração, uma dedicação que transcende a compreensão mortal. Eles são os ministros mais próximos do Altíssimo, os guardiões imediatos da sua santidade, operando num plano de existência onde a glória de Deus é tão palpável que apenas criaturas dotadas de tal poder e pureza podem suportar. É uma função que exige uma reverência absoluta, uma entrega total à vontade do Criador. A manifestação mais icônica de seu serviço é o cântico incessante que ecoa pelos corredores do céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa tríplice repetição não é um mero reforço, é uma declaração da santidade absoluta, infinita e transcendente de Deus, uma verdade que permeia cada fibra do universo. O som de suas vozes é tão poderoso que os umbrais das portas estremecem e a casa se enche de fumaça, um sinal visível da glória insuportável que eles proclamam. É um hino eterno, uma lembrança constante da pureza inatingível do Criador, uma canção que define o próprio ambiente da presença divina, onde a perfeição é a única medida. Essa santidade que os serafins proclamam é inseparável do elemento fogo que os caracteriza. Não é um fogo destrutivo no sentido terreno, mas um fogo consumidor que purifica, que testa e que manifesta a glória divina em sua forma mais pura e intensa. Sendo criaturas de fogo, eles são intrinsecamente conectados a essa essência divina, capazes de habitar e ministrar na chama da santidade de Deus sem serem consumidos, mas sim transformados e empoderados por ela.
O fogo em suas mãos, em suas asas, em seu próprio ser, é um testemunho da pureza que eles encarnam e da qual são guardiões. Um lembrete vívido de que a presença de Deus é calor vital e uma força que expurga a impureza. O episódio de Isaías 6 oferece a dramática ilustração desse papel purificador. Diante da visão avassaladora do trono de Deus e dos serafins, o profeta, em sua humanidade falha, clama: "Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Em resposta a essa confissão de indignidade, um dos serafins voa até ele, não com uma espada ou um raio, mas com uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. É um ato de serviço direto e preciso, onde o fogo sagrado do altar, símbolo do sacrifício e da purificação divina, é usado como instrumento. Com a brasa, o serafim toca os lábios de Isaías, um gesto que transcende o físico. As palavras que acompanham o toque são de profunda redenção. "Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado." Este não é um mero curandeiro, é um agente da purificação divina, um canal através do qual a santidade de Deus se manifesta para limpar e capacitar. Os serafins, portanto, não são apenas arautos da santidade, são seus executores. Eles são os seres que, imbuídos do fogo purificador de Deus, podem remover a mancha do pecado, preparando aqueles que são chamados para a presença ou o serviço divino. Sua função é manter e estender a pureza absoluta do Altíssimo. Se a função dos serafins é ministrar a santidade e a purificação, o palco onde essa existência se desenrola é ainda mais extraordinário e intimidante: o próprio trono de Deus. Não estamos falando de uma cadeira dourada em um céu etéreo, mas de um epicentro cósmico de poder, luz e uma presença tão avassaladora que a percepção humana mal pode compreendê-la. É aqui, no coração da majestade divina, que esses seres flamejantes encontram seu propósito e morada eterna, imersos em uma realidade que transcende qualquer dimensão. O que Isaías vislumbrou foi apenas um fragmento, uma névoa tênue da glória que inunda esse lugar sagrado, um vislumbre que transformou sua existência para sempre. Este trono não é estático. Ele pulsa com a energia do Criador, irradiando uma luz que é ao mesmo tempo a fonte de toda a vida e um fogo consumidor para a impureza. A glória que emana dele é tão intensa que mesmo os serafins, feitos de fogo e luz, precisam cobrir seus rostos e pés. Pensem na mais brilhante das estrelas, multiplicada por 1 milhão, e ainda assim estaríamos a anos-luz da intensidade que satura o ambiente celestial. É uma majestade que não apenas se manifesta, mas é o próprio tecido da realidade naquele domínio. Cada vibração, cada feixe de luz é uma declaração da soberania absoluta, um lembrete constante da perfeição insondável que governa o universo. A atmosfera que permeia o trono é de um pavor reverente, um temor que não é de medo paralisante, mas de uma admiração tão profunda que beira o terror. É o reconhecimento da diferença infinita entre o Criador e a criatura, mesmo a mais gloriosa. Sentir-se pequeno, insignificante, mas ao mesmo tempo parte de algo infinitamente maior e mais belo, é a essência desse pavor sagrado. É a sensação de estar diante da fonte de toda a existência, onde cada fibra do seu ser percebe a santidade absoluta. Se você está gostando de desvendar esses mistérios, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um comentário abaixo sobre o que mais te intriga no universo celestial. Sua interação ajuda a levar esse conhecimento a mais pessoas. Nesse cenário de glória e pavor, a adoração não é um evento, mas um estado de ser.
Os serafins, com seus cânticos incessantes de Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não estão apenas performando um ritual, eles estão expressando a própria verdade do ambiente em que habitam. Suas vozes, descritas como reverberações que abalam os umbrais do templo, são a manifestação sonora da santidade que os cerca. As duas asas que cobrem seus rostos e as duas que cobrem seus pés são atos contínuos de humildade e reverência, uma resposta instintiva à presença que é demasiadamente pura e poderosa para ser plenamente contemplada. Portanto, a aparência dos serafins, seu fogo, suas asas, seu grito de santidade, não são meros adornos, mas a expressão direta de seu papel e de seu ambiente. Eles são a personificação da santidade ardente, os guardiões mais próximos do trono, cujo próprio ser reflete a glória que os envolve. Sua existência é uma dança eterna de louvor e serviço, um testemunho vivo da majestade inatingível de Deus. Compreender o trono é compreender a essência dos serafins, pois eles são inseparáveis da santidade e do poder que emanam desse lugar supremo, o epicentro de toda a criação e o destino final de toda a adoração. Ainda que os anjos sejam frequentemente retratados como mensageiros de luz e bondade, as Escrituras revelam uma verdade mais complexa. O encontro com esses seres celestiais quase invariavelmente provoca pavor, prostração e terror profundo. Não se trata de uma figura sombria, mas de uma manifestação da mais pura e intensa santidade, cujo brilho e poder são tão avassaladores que a mente humana luta para processar. Este paradoxo, a bondade que inspira medo, é central para entender a verdadeira natureza desses emissários divinos e o impacto que exercem. Por que o bem divino evoca tamanho pavor? A resposta reside na magnitude de sua essência. Os anjos não são meramente bons no sentido humano. São reflexos diretos da perfeição divina, imbuídos de pureza e poder que transcendem nossa compreensão mortal. Sua presença irradia a própria glória de Deus, e essa glória é, por natureza, esmagadora. Imagine a força de 1 milhão de sóis concentrada em uma forma, a voz que ressoa com a autoridade da criação, a santidade que expõe cada imperfeição. Não é um medo de dano, mas um medo existencial, a percepção da própria pequenez diante de uma magnitude tão imensa e perfeita. Do ponto de vista psicológico, o encontro com o transcendental provoca uma ruptura na percepção da realidade. Estamos acostumados a um mundo de dimensões e limitações, e a aparição de um ser que desafia todas as convenções, emanando de uma dimensão superior, é intrinsecamente desestabilizadora. O terror surge não apenas do poder bruto, mas da totalmente outra qualidade desses seres, sua alteridade radical que nos lembra da nossa própria fragilidade e finitude. É o sublime em sua forma mais pura e aterrorizante, uma beleza e majestade tão vastas que ameaçam aniquilar nossa individualidade. As narrativas bíblicas são repletas de exemplos dessa reação. Profetas como Isaías, Ezequiel e Daniel, ao vislumbrar seres angelicais ou a glória divina, caem prostrados, sem forças, tomados por profundo temor. A frase "não temas" é uma constante nos lábios dos anjos que se manifestam não por intenção de assustar, mas porque o medo é a reação imediata e instintiva. Maria, ao receber a visita do anjo Gabriel, fica perturbada. Não é surpresa agradável, mas um choque profundo diante do sobrenatural, da quebra da normalidade e da confrontação com o poder divino manifesto. Portanto, o terror que os anjos inspiram não é um sinal de maldade, mas um testemunho de sua proximidade com o sagrado e o infinito.
É uma reverência forçada pela incompreensibilidade de sua natureza e pela santidade que carregam. Esse medo, paradoxalmente, serve a um propósito maior. Prepara o coração humano para receber a mensagem divina, purificando-o pela humildade e prostração. É uma lembrança pungente da nossa posição no cosmos, um convite à adoração e uma revelação da glória inefável de um Deus tão vasto que mesmo seus mensageiros mais puros provocam temor avassalador. Mas além do pavor reverente que sua presença inspira, há uma linguagem mais profunda inscrita em cada detalhe de sua forma. Os serafins não são apenas seres de poder, são telas vivas de simbolismo divino, onde cada asa, chama e nota de voz carrega um significado que desvenda sua natureza e a essência do próprio Criador. Suas 6 asas, por exemplo, não são meros apêndices para voo, mas emblemas de uma hierarquia espiritual e de uma função sagrada. Elas nos convidam a decifrar uma gramática celestial que comunica humildade, serviço e a própria santidade. As 2 asas que cobrem seus rostos não são um capricho estético, mas um gesto profundo de humildade e reverência. Mesmo os seres mais próximos do trono de Deus, imbuídos de sua glória, reconhecem a impossibilidade de contemplar a plenitude da face divina sem um véu. É um ato de submissão, um reconhecimento de que, por mais exaltados que sejam, a majestade do Eterno permanece insondável. Essa cobertura não é um sinal de vergonha, mas de adoração abnegada, um lembrete de que toda a criação inclina-se diante da soberania absoluta. É uma lição poderosa para nós, que muitas vezes questionamos o que não podemos compreender. Similarmente, as 2 asas que cobrem seus pés simbolizam pureza e a recusa em expor qualquer imperfeição. É um gesto de modéstia e santidade, garantindo que tudo em sua presença seja digno do santo serviço. As 2 asas restantes, usadas para voar, não representam um simples deslocamento, mas a expressão de uma prontidão inabalável e velocidade sobrenatural nas ordens divinas. Representam a agilidade do espírito, dedicação incessante e ausência de hesitação em cumprir a vontade de Deus. Cada batida de asa é um eco da urgência e perfeição do serviço celestial, um testemunho de sua total entrega ao propósito divino. Mas e o fogo? A própria etimologia de serafim nos remete a aqueles que queimam. Este não é um fogo destrutivo, mas sagrado, um emblema da própria presença de Deus. É o fogo que purifica, consome a impureza e santifica tudo o que toca. Pense na sarça ardente que Moisés viu, ou na coluna de fogo que guiava Israel. O fogo divino é uma manifestação de santidade inatingível e poder transformador. Os serafins ardem com essa chama, refletindo a pureza imaculada do Criador e seu papel como agentes de purificação, como visto no toque da brasa nos lábios de Isaías. Eles são a manifestação viva da santidade ardente de Deus. Este fogo também denota o juízo divino e o zelo apaixonado pela justiça e glória de Deus. Eles são sentinelas ardentes, guardiões da santidade do trono, prontos para confrontar o que macule a pureza divina. E suas vozes, que ressoam com a força de um terremoto, são proclamações de autoridade e majestade. Elas ecoam a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, uma adoração contínua que não apenas louva, mas estabelece a ordem divina. As vozes dos serafins são a própria voz da autoridade celestial, um lembrete de que o cosmos se curva à palavra do Criador. Assim, asas, fogo e vozes formam um conjunto coeso que revela a função, natureza e glória desses seres celestiais. Mas se a descrição bíblica nos apresenta seres de majestade imponente e complexidade simbólica, repletos de olhos, asas e fogo purificador, como chegamos à imagem do anjo fofo e rechonchudo que adorna cartões de Natal e decorações infantis?
Esta é uma das maiores deturpações da iconografia religiosa, uma transformação que obscureceu a verdadeira natureza dos anjos, especialmente dos querubins e serafins, ao longo dos séculos. A transição do temor reverente para a ternura decorativa é uma história fascinante de como a cultura popular e a arte podem reescrever percepções divinas, distorcendo narrativas milenares para se adequarem às sensibilidades estéticas e ideológicas em constante mudança. Nos primórdios do cristianismo, a representação dos anjos era mais sóbria e, por vezes, abstrata. Eles apareciam como figuras adultas, etéreas, mensageiros divinos, mas raramente com a profusão de características descritas na Bíblia. A arte bizantina, por exemplo, frequentemente os retratava como seres majestosos, com vestes longas e auréolas, mas ainda assim, a ênfase estava na sua função celestial, não na sua forma assustadora. A humanização, no entanto, começou a se infiltrar, tornando-os mais acessíveis, mais próximos da experiência humana, um passo inicial para a eventual suavização de sua imagem. O verdadeiro divisor de águas, contudo, foi o Renascimento. Inspirados pela redescoberta da arte e mitologia greco-romana, os artistas da época introduziram uma figura que se tornaria onipresente: o puto. Estes pequenos seres alados, frequentemente nus e com aparência infantil, eram originalmente associados a Cupido, deuses do amor e da fertilidade na mitologia clássica. Eles eram símbolos de inocência, alegria e, por vezes, de travessura. A beleza e a leveza dessas figuras eram irresistíveis para os pintores e escultores renascentistas, que buscavam infundir suas obras com uma nova vitalidade e humanidade. A fusão ocorreu quase que naturalmente. À medida que o cristianismo se consolidava como a força cultural dominante, os putti começaram a ser integrados à iconografia religiosa. A semelhança superficial com a ideia de pequenos anjos e uma confusão linguística com o termo querubim, que em hebraico significa plenitude de conhecimento e não bebê, levou à sua adoção generalizada. Os artistas passaram a usá-los para representar querubins e, por extensão, anjos de forma geral, em cenas celestiais, flutuando em nuvens ou adornando os céus em pinturas sacras. Assim, o querubim bíblico, um guardião temível com 4 faces e asas, e o serafim, um ser de fogo com 6 asas que cobre o trono de Deus, foram gradualmente eclipsados pela imagem do anjo bebê. Essa transformação não foi apenas uma mudança estética, foi uma profunda alteração teológica e cultural. A majestade, o poder e a alteridade divina foram substituídos por uma representação inofensiva e até mesmo cômica. A deturpação não apenas trivializou a complexidade dos seres celestiais, mas também mitigou o impacto de sua presença na narrativa bíblica, removendo o elemento de temor reverente que era central para a experiência do divino. Depois de desvendar a distorção que transformou seres de fogo e olhos em querubins rosados, chegamos a um ponto crucial. A imagem popular, tão arraigada em nossa cultura, é um véu que obscurece uma verdade muito mais profunda e assustadora. Compreender os serafins em sua glória bíblica não é apenas um exercício de correção teológica. É uma jornada para redefinir nossa percepção do divino. É como remover uma camada de verniz açucarado para revelar uma obra-prima de poder e mistério, uma que nos força a confrontar a verdadeira natureza do reino celestial e, por extensão, de seu soberano. Essa revelação tem o poder de sacudir as fundações de nossa fé e de nossa imaginação. Ao contemplarmos a descrição original dos serafins, seres de fogo ardente, com 6 asas para cobrir seus rostos e pés, clamando: Santo, Santo, Santo,
Somos forçados a reconsiderar a majestade de Deus. Seus mensageiros mais próximos são manifestações de uma santidade tão intensa que até eles precisam se cobrir em sua presença. Essa visão nos afasta da ideia de um Deus distante e gentil para um ser de poder avassalador, cuja glória é tão pura e consumidora que até mesmo o mais elevado dos anjos treme em reverência. A verdadeira face do céu, refletida nesses seres, é menos sobre conforto e mais sobre uma admiração reverente que beira o terror sagrado. Essa verdade recontextualiza todo o reino espiritual. Não é um lugar de seres etéreos e inofensivos, mas um domínio de hierarquias complexas, propósito definido e uma força incompreensível. Os anjos, em sua forma bíblica, são guardiões de portais, executores de juízo, anunciadores de decretos divinos e seres que participam ativamente da tapeçaria cósmica. Sua existência nos lembra que há uma realidade além da nossa compreensão limitada, povoada por entidades cuja natureza e poder superam em muito qualquer fantasia infantil. O mundo invisível é, portanto, um lugar de seriedade e poder, onde a vontade divina é manifesta através de seres que desafiam a nossa imaginação. Como isso transforma nossa própria fé? Perceber que o céu é habitado por tais criaturas e que elas servem a um Deus de tal magnitude deve nos inspirar a uma humildade mais profunda e a uma reverência mais sincera. Não podemos mais abordar o divino com a mesma casualidade. A revelação dos serafins nos convida a uma admiração que transcende o sentimentalismo, impulsionando-nos a buscar uma compreensão mais robusta e menos domesticada de Deus. Isso nos desafia a crescer em nossa própria espiritualidade, a ver o mundo não apenas como ele é, mas como ele se conecta a um reino maior e mais glorioso, cheio de mistério e maravilha. A jornada de desmistificação dos anjos é, em última análise, uma jornada para redescobrir a magnitude do Criador. E este é apenas o começo. Se a verdade sobre os serafins o chocou e o fez questionar tudo o que você pensava saber, então nosso trabalho aqui está feito. Mas há muito mais a ser revelado sobre os mistérios do reino espiritual e as verdades ocultas nas Escrituras. Se você se sentiu compelido a mergulhar mais fundo neste universo de revelações, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe suas percepções nos comentários. Quais outros mitos bíblicos você gostaria que explorássemos? A verdade está esperando por você.